Você já sentiu o peso da culpa sobre o seu coração e desejou um recomeço verdadeiro diante de Deus? Você acredita que a misericórdia de Deus é capaz de restaurar até o coração mais quebrantado e que o arrependimento sincero abre caminho para a transformação interior? O Salmo 51 é um clamor profundo de Davi, reconhecendo seus erros e buscando a purificação de Deus. Este salmo não é apenas sobre pedir perdão, é sobre sentir a dor do pecado, reconhecer a necessidade de mudança e desejar um coração limpo e renovado. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 51, te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa experimentar a restauração, reencontrar a alegria da salvação e permitir que Deus transforme o seu interior. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que grava no coração a certeza de que, mesmo quando falhamos, a misericórdia de Deus nos alcança, e isso é motivo de esperança, recomeço e adoração sincera. O Salmo 51 nos ensina que Deus não quer apenas palavras ou gestos externos de adoração, Ele deseja um coração quebrantado, humilde e disposto a se alinhar aos seus caminhos. É um convite a olhar para dentro, enfrentar nossas falhas, e confiar que a graça de Deus pode nos restaurar completamente. Ao assistir a este vídeo, você será conduzido por uma jornada que vai do arrependimento profundo à esperança renovada, da vergonha à leveza espiritual. Prepare-se para sentir a força da misericórdia de Deus e a certeza de que, quando nos voltamos para Ele com sinceridade, há perdão, restauração e um novo começo. Se sua alma tem se inquietado por causa de erros do passado, se a culpa tem pesado mais do que você consegue suportar e você sente que precisa de um recomeço verdadeiro, este salmo é para você. Se no fundo do seu coração existe o desejo sincero de ser perdoado, purificado e transformado por Deus, não apenas por fora, mas no mais íntimo do seu ser, este salmo é para você. O Salmo 51 revela o clamor de alguém que reconhece sua falha sem desculpas, que não tenta justificar seus erros, mas se prostra em arrependimento diante da misericórdia divina. Aqui aprendemos que arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso, é desejar mudança. Neste salmo, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando um clamor profundo que revela o caminho do verdadeiro arrependimento. Cada versículo nos conduz por um processo de reconhecimento do erro, quebrantamento, purificação e restauração espiritual. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 51, uma oração profunda, preparada para conduzir o coração ao arrependimento sincero, restaurar a alegria da salvação e reacender o desejo de viver em santidade. Será um momento de entrega verdadeira, onde pediremos não apenas perdão, mas renovação interior e um novo começo diante do Senhor. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi inicia este salmo não tentando se justificar, nem minimizando seu erro, mas apelando diretamente para a misericórdia de Deus. Ele reconhece que não tem méritos próprios nos quais se apoiar. Sua única esperança está na bondade e na compaixão divina. Ao dizer segundo a tua benignidade, ele declara que o perdão não depende da gravidade do pecado, mas da grandeza da graça de Deus. Davi sabe que suas transgressões são reais, mas também sabe que a misericórdia do Senhor é maior. Este verso revela que o caminho da restauração começa com humildade e dependência total da graça. Nos dias atuais, muitas pessoas carregam culpa, vergonha e arrependimento, mas tentam compensar seus erros com esforço próprio ou religiosidade externa. Este versículo nos ensina que a transformação começa quando paramos de nos defender e começamos a clamar por misericórdia. Aplicá-lo é reconhecer nossas falhas diante de Deus com sinceridade e confiar que Ele é capaz de apagar aquilo que nos acusa. Quando entendemos que a misericórdia de Deus é abundante, encontramos coragem para pedir perdão e recomeçar. Para refletir, tenho tentado justificar meus erros ou tenho buscado sinceramente a misericórdia de Deus? Eu realmente acredito que a graça de Deus é maior do que minhas falhas. Estou disposto a depender totalmente da compaixão divina para viver um novo começo? Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi aprofunda seu clamor e pede algo além do perdão superficial. Ele pede limpeza completa. Ao usar a expressão lava-me completamente, ele reconhece que o pecado não foi algo leve, mas algo que manchou sua alma. Não é apenas um erro externo,
mas uma iniquidade interior que precisa ser removida. O verbo purificar aponta para uma ação profunda, como alguém que remove uma sujeira impregnada. Este versículo revela que o arrependimento verdadeiro deseja transformação total, não apenas alívio momentâneo da culpa. Nos dias atuais, muitas pessoas querem se sentir melhor, mas não necessariamente querem ser transformadas. Este versículo nos ensina que não basta pedir para que Deus alivie a consequência do erro, é preciso pedir que Ele trate a raiz do problema. Aplicá-lo é permitir que Deus examine áreas escondidas do coração e limpe atitudes, pensamentos e motivações. Quando buscamos essa limpeza espiritual, experimentamos liberdade real e não apenas conforto emocional temporário. Para refletir, tenho pedido apenas alívio das consequências ou verdadeira purificação interior? Estou disposto a permitir que Deus trate as raízes profundas dos meus erros? Existe alguma área da minha vida que ainda resisto em entregar para ser transformada? Verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi demonstra plena consciência do seu erro e não tenta negá-lo. Ele não culpa circunstâncias nem transfere responsabilidade, ele reconhece suas próprias transgressões. Ao dizer que o pecado está sempre diante dele, revela o peso constante da culpa em sua consciência. Não é algo esquecido ou ignorado, mas uma realidade que o confronta diariamente. Este versículo mostra que o verdadeiro arrependimento começa quando há reconhecimento sincero do pecado. Nos dias atuais, muitos preferem ignorar suas falhas ou justificá-las para aliviar a consciência. Este versículo nos ensina que encarar o erro é o primeiro passo para a cura espiritual. Aplicá-lo é abandonar desculpas e admitir diante de Deus aquilo que precisa ser tratado. Quando reconhecemos nossas transgressões com humildade, abrimos espaço para a restauração. A consciência despertada não é para nos destruir, mas para nos conduzir à transformação. Para refletir, tenho reconhecido meus erros com sinceridade ou ainda procuro justificativas? Existe algo que minha consciência tem me lembrado constantemente e que preciso entregar a Deus? Estou disposto a enfrentar a verdade sobre mim mesmo para experimentar restauração? Verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi reconhece que, embora seu pecado tenha atingido pessoas, a ofensa principal foi contra Deus. Ele entende que todo erro moral é, antes de tudo, uma transgressão contra a santidade divina. Ao afirmar que Deus é justo em seu julgamento, ele não questiona a disciplina nem contesta a correção. Pelo contrário, admite que o Senhor tem razão ao confrontá-lo. Este versículo revela uma humildade profunda que aceita a justiça de Deus sem resistência. Nos dias atuais, é comum minimizar o pecado dizendo que não prejudicou ninguém. Este versículo nos ensina que toda atitude errada fere o relacionamento com Deus. Aplicá-lo é reconhecer que precisamos alinhar nossas escolhas àquilo que é reto aos olhos do Senhor. Também significa aceitar a correção divina como parte do processo de restauração. Quando entendemos que Deus é justo, aprendemos a confiar que até sua disciplina é expressão de amor. Para refletir, tenho consciência de que meus erros afetam meu relacionamento com Deus? Tenho aceitado a correção divina com humildade ou com resistência? Reconheço que Deus é justo mesmo quando me confronta. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está culpando sua mãe, mas reconhecendo a realidade da natureza humana marcada pelo pecado. Ele entende que sua falha não foi apenas um ato isolado, mas a expressão de uma condição interior. Ao declarar que nasceu em iniquidade, admite que o problema é mais profundo do que comportamento, é algo enraizado na natureza. Este versículo revela a consciência de que o ser humano precisa mais do que ajuste externo, precisa de transformação interior. Davi reconhece que sua tendência ao erro confirma essa condição. Nos dias atuais, muitos acreditam que o problema está apenas nas circunstâncias ou na influência dos outros. Este versículo nos ensina que precisamos reconhecer nossa fragilidade espiritual e dependência de Deus. Aplicá-lo é abandonar a ilusão de autossuficiência moral e admitir que necessitamos da graça divina desde a raiz.
Isso nos conduz à humildade e nos livra da superioridade espiritual. Quando reconhecemos nossa condição, nos abrimos para a obra renovadora de Deus. Para refletir, tenho reconhecido minha necessidade constante da graça de Deus? Ainda acredito que consigo vencer minhas falhas apenas com força de vontade? Estou disposto a permitir que Deus transforme minha natureza interior? Verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi reconhece que Deus não se agrada apenas de comportamentos externos corretos, mas deseja a verdade no interior do ser. O Senhor vê além das aparências e examina as intenções mais profundas do coração. Ao afirmar que Deus faz conhecer a sabedoria no oculto, ele demonstra que a transformação começa dentro, onde ninguém mais vê. Não se trata apenas de evitar o erro, mas de viver com integridade diante de Deus. Este versículo revela que a verdadeira espiritualidade nasce na sinceridade interior. Nos dias atuais, é possível manter uma imagem correta enquanto o coração permanece desalinhado. Este versículo nos ensina que Deus busca autenticidade e coerência entre o que somos por dentro e o que mostramos por fora. Aplicá-lo é permitir que o Senhor revele áreas escondidas que precisam de ajuste e crescimento. É aceitar que a sabedoria divina nos confronte e nos molde internamente. Quando cultivamos verdade no íntimo, nossa vida exterior passa a refletir essa transformação. Para refletir, tenho sido verdadeiro diante de Deus no meu interior? Existe algo oculto em mim que precisa ser alinhado com a verdade? Estou disposto a permitir que Deus me ensine sabedoria nas áreas que ninguém vê? Verso 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Davi utiliza a imagem do hisopo, planta usada nos rituais de purificação, para expressar seu desejo de limpeza espiritual completa. Ele não pede apenas melhora, mas purificação total, algo que somente Deus pode realizar. Ao declarar que ficará mais branco do que a neve, demonstra fé na eficácia da graça divina. Não há mancha que a misericórdia do Senhor não possa remover. Este versículo revela a confiança de que Deus tem poder para restaurar completamente aquilo que foi contaminado. Nos dias atuais, muitas pessoas carregam marcas do passado que acreditam ser impossíveis de apagar. Este versículo nos ensina que a purificação que vem de Deus é profunda e verdadeira. Aplicá-lo é confiar que Ele pode limpar culpas antigas, traumas e erros que ainda pesam na consciência. Significa crer que o perdão divino não é parcial, mas transformador. Quando aceitamos essa purificação, deixamos de viver presos à culpa e passamos a caminhar em liberdade. Para refletir, eu realmente acredito que Deus pode me purificar completamente? Ainda carrego culpas que já entreguei ao Senhor? Tenho permitido que a graça divina redefina minha identidade além dos meus erros? Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que esmagaste. Davi reconhece que o peso do pecado trouxe dor profunda, comparável a ossos esmagados. A culpa afetou não apenas sua consciência, mas todo o seu ser. Agora ele clama para voltar a experimentar a alegria que perdeu. Ele entende que somente Deus pode restaurar a verdadeira felicidade interior. Este versículo mostra que o arrependimento abre caminho para a recuperação da alegria espiritual. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem espiritualmente cansadas e emocionalmente abatidas por erros não resolvidos. Este versículo nos ensina que a alegria verdadeira nasce da reconciliação com Deus. Aplicá-lo é buscar restauração não apenas do perdão, mas também da paz e da alegria que o pecado roubou. Significa acreditar que Deus pode transformar tristeza em esperança. Quando a culpa é tratada, o coração volta a experimentar leveza e renovação. Para refletir, tenho permitido que a culpa roube minha alegria espiritual? Já pedi a Deus que restaure a alegria da minha salvação? Estou disposto a deixar que Ele cure as áreas onde ainda sinto dor interior? Verso 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Davi pede que Deus desvie o olhar de seus pecados, não porque queira escondê-los, mas porque deseja que eles sejam removidos completamente. Ele clama mais uma vez para que suas iniquidades sejam apagadas, demonstrando a profundidade do seu arrependimento. Não é um pedido superficial, mas um clamor por cancelamento total da culpa.
Este versículo revela a confiança de que Deus pode remover aquilo que nos condena. Nos dias atuais, muitos convivem com lembranças constantes de erros passados que parecem não desaparecer. Este versículo nos ensina que, quando há arrependimento sincero, Deus não mantém um registro para nos acusar. Aplicá-lo é confiar que o Senhor não apenas perdoa, mas também decide não nos tratar segundo nossas falhas. Significa descansar na graça que apaga o passado e abre espaço para um novo começo. Quando cremos nisso, deixamos de viver presos à autocondenação. Para refletir, tenho confiado que Deus realmente apagou minhas iniquidades. Ainda me condeno por pecados que já foram confessados. Estou disposto a aceitar plenamente o perdão que Deus oferece. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi não pede apenas conserto, ele pede criação. A palavra cria aponta para uma obra divina profunda, algo que só Deus pode fazer do nada. Ele reconhece que precisa de um coração novo, purificado na essência. Além disso, clama por um espírito firme, constante e alinhado à vontade do Senhor. Este versículo revela que o arrependimento verdadeiro deseja transformação estrutural, não apenas mudança superficial. Nos dias atuais, muitas pessoas querem melhorar comportamentos, mas não permitem que Deus transforme o interior. Este versículo nos ensina que a mudança real começa no coração. Aplicá-lo é pedir que Deus altere nossas motivações, desejos e inclinações mais profundas. É permitir que Ele renove nossa firmeza espiritual para não cair nos mesmos erros. Quando buscamos essa renovação, passamos a viver com coerência e estabilidade diante de Deus. Para refletir, tenho pedido mudanças externas ou um coração verdadeiramente novo? Existe em mim o desejo sincero de transformação profunda? Estou disposto a permitir que Deus renove meu interior completamente. Verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi revela aqui seu maior temor, não era a perda da posição, nem da reputação, mas da presença de Deus. Ele entende que o pior resultado do pecado é o distanciamento espiritual. Ao pedir que o Espírito não seja retirado, demonstra consciência da dependência total da ação divina em sua vida. Ele sabe que sem a presença do Senhor não há direção, força ou esperança. Este versículo expressa o valor supremo de permanecer em comunhão com Deus. Nos dias atuais, muitos temem perder bens materiais ou reconhecimento, mas não percebem o perigo de se afastar da presença de Deus. Este versículo nos ensina que nada é mais essencial do que manter viva essa comunhão. Significa vigiar para que o pecado não endureça o coração e produza distância. Quando valorizamos a presença de Deus, protegemos o que há de mais precioso em nossa vida espiritual. Para refletir, tenho valorizado a presença de Deus acima de tudo? Existe algo que esteja enfraquecendo minha comunhão com Ele? Estou atento para não permitir que o pecado crie distância espiritual? Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Davi reconhece que o pecado roubou sua alegria, mas não destruiu a salvação que vem de Deus. Ele pede que essa alegria seja restaurada, pois entende que a vida espiritual sem alegria se torna pesada e enfraquecida. Ao clamar por um espírito voluntário, demonstra desejo de obedecer não por obrigação, mas por disposição sincera. Ele quer firmeza interior para permanecer no caminho certo. Este versículo revela que a restauração envolve alegria renovada e compromisso consciente. Nos dias atuais, muitos continuam na fé, mas perderam a alegria que antes os motivava. Este versículo nos ensina que Deus não deseja servos forçados, mas corações dispostos. Aplicá-lo é pedir que o Senhor reacenda em nós o entusiasmo pela salvação e fortaleça nossa vontade de permanecer fiéis. Significa buscar uma espiritualidade viva, marcada por gratidão e entrega espontânea. Quando a alegria da salvação é restaurada, nossa caminhada se torna mais leve e perseverante. Para refletir, ainda sinto a alegria da minha salvação ou tenho caminhado apenas por hábito? Tenho servido a Deus com disposição voluntária ou por obrigação? O que preciso entregar ao Senhor para que minha alegria espiritual seja restaurada? Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
e os pecadores se converterão a ti. Depois de clamar por misericórdia, purificação e renovação, Davi entende que a restauração não é um fim em si mesmo. A graça recebida gera responsabilidade espiritual. Ele não deseja apenas ser perdoado, mas transformado a ponto de se tornar instrumento nas mãos de Deus. O arrependimento verdadeiro produz missão. Este versículo revela que quem experimenta profundamente a misericórdia divina passa a valorizar os caminhos do Senhor e deseja vê-los alcançando outros. Nos dias atuais, muitas pessoas querem o alívio do perdão, mas não percebem que a restauração traz propósito. Este versículo nos ensina que Deus pode usar até nossas quedas como testemunho de sua graça. Aplicá-lo é permitir que nossa história, marcada por falhas e perdão, sirva para conduzir outros à transformação. Não falamos a partir da perfeição, mas da experiência com a misericórdia. Quando a graça nos alcança de verdade, ela nos move de espectadores para instrumentos ativos do reino. Para refletir, minha experiência com o perdão tem gerado transformação visível? Estou disposto a permitir que Deus use minha história para alcançar outros? Tenho vivido apenas para minha restauração ou para o propósito que nasce dela? Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará altamente a tua justiça. Davi reconhece a gravidade do seu pecado e o chama pelo que ele é. Ele não suaviza sua culpa, mas clama ao Deus da sua salvação como única fonte de libertação. Ao pedir livramento, demonstra que entende que somente Deus pode removê-lo das consequências espirituais do seu erro. A resposta esperada não é apenas absolvição, mas transformação do seu louvor. Este versículo revela que quem é verdadeiramente perdoado deseja exaltar a justiça e a misericórdia do Senhor. Nos dias atuais, muitas pessoas evitam confrontar a seriedade dos próprios erros. Este versículo nos ensina que reconhecer a gravidade do pecado é parte do caminho da cura. Aplicá-lo é clamar a Deus com sinceridade, confiando que Ele pode nos libertar até das culpas mais profundas. Quando experimentamos esse livramento, nossa boca deixa de ser instrumento de justificativas e passa a ser instrumento de louvor. A graça recebida transforma nossa voz em testemunho da justiça de Deus. Para refletir, tenho reconhecido a gravidade dos meus erros diante de Deus? Já experimentei a libertação que transforma a culpa em louvor? Minha boca tem proclamado a justiça e a misericórdia que recebi? Verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Davi entende que até mesmo sua capacidade de louvar depende da ação de Deus. Ele pede que o Senhor abra seus lábios, reconhecendo que o pecado havia silenciado sua alegria e sua adoração. O louvor verdadeiro não nasce da obrigação, mas de um coração restaurado. Ao pedir essa abertura, Davi demonstra desejo de voltar a declarar publicamente a bondade divina. Este versículo revela que a restauração espiritual reacende a adoração sincera. Nos dias atuais, muitos ainda frequentam ambientes de fé, mas seus lábios estão fechados pela culpa, pela frieza ou pela distração. Este versículo nos ensina que Deus pode reacender em nós o desejo de louvá-lo com autenticidade. Aplicá-lo é pedir que o Senhor renove nossa gratidão e devolva a espontaneidade na adoração. Quando o coração é tratado, a boca naturalmente proclama aquilo que foi restaurado por dentro. A verdadeira adoração é fruto de uma alma que experimentou misericórdia. Para refletir, meu louvor tem sido espontâneo ou mecânico? Existe algo que tem silenciado minha adoração? Tenho pedido a Deus que renove minha alegria de louvá-lo? Verso 16. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Davi reconhece que rituais externos não são suficientes para restaurar um coração distante. Ele entende que, se apenas ofertas resolvessem, poderia apresentá-las, mas sabe que Deus busca algo mais profundo. O Senhor não se impressiona com atos religiosos quando não há arrependimento sincero. Este versículo revela que a espiritualidade verdadeira não se resume a práticas externas. Deus deseja transformação interior antes de qualquer expressão visível de devoção. Nos dias atuais, é possível cumprir rotinas espirituais e ainda manter o coração desalinhado. Este versículo nos ensina que Deus não procura performance religiosa, mas sinceridade e mudança real.
Aplicá-lo é examinar se nossa fé está baseada apenas em hábitos ou em relacionamento genuíno. Significa compreender que nenhuma prática substitui um coração rendido. Quando entendemos isso, deixamos de tentar compensar erros com ações externas e buscamos transformação verdadeira. Para refletir, tenho confiado mais em práticas externas do que em arrependimento sincero? Minha vida espiritual é baseada em rotina ou em relacionamento real com Deus? Estou disposto a permitir que Deus transforme meu interior antes de qualquer expressão externa. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi declara qual é o verdadeiro sacrifício que agrada ao Senhor: um espírito quebrantado. Não se trata de fraqueza emocional, mas de humildade profunda diante de Deus. O coração contrito é aquele que reconhece o erro, abandona o orgulho e se rende completamente. Diferente dos rituais vazios, esse sacrifício nasce da sinceridade interior. Este versículo revela que Deus nunca rejeita quem se aproxima com arrependimento genuíno. Nos dias atuais, muitas pessoas temem se aproximar de Deus por causa da culpa ou da vergonha. Este versículo nos ensina que o Senhor não despreza quem vem com humildade verdadeira. Aplicá-lo é abandonar a autossuficiência e admitir nossa total dependência da graça divina. Significa entender que Deus não exige perfeição, mas sinceridade. Quando nos quebrantamos diante dele, encontramos acolhimento e restauração. Para refletir, tenho me aproximado de Deus com orgulho ou com humildade? Meu arrependimento é superficial ou verdadeiramente contrito? Estou disposto a entregar a Deus um coração totalmente rendido? Verso 18. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Após tratar do seu pecado pessoal, Davi amplia sua oração para o povo e para a cidade. Ele entende que suas falhas não afetam apenas sua vida individual, mas podem impactar a comunidade. Ao pedir que Deus edifique os muros de Jerusalém, demonstra preocupação com a restauração coletiva. Sua oração deixa de ser apenas pessoal e passa a incluir o bem comum. Este versículo revela que o arrependimento verdadeiro produz senso de responsabilidade além de si mesmo. Nos dias atuais, muitas vezes enxergamos nossos erros como algo isolado e privado. Este versículo nos ensina que nossas atitudes influenciam família, igreja e sociedade. Aplicá-lo é orar não apenas por restauração pessoal, mas pela edificação espiritual daqueles que nos cercam. Significa desejar que Deus fortaleça estruturas que foram abaladas por falhas humanas. Quando o coração é restaurado, ele passa a buscar o bem coletivo e não apenas alívio individual. Para refletir, tenho considerado como minhas atitudes afetam outras pessoas? Minha oração inclui apenas minhas necessidades ou também a restauração da comunidade? Tenho contribuído para a edificação espiritual ao meu redor? Verso 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Depois de clamar por perdão e restauração, Davi declara que a adoração voltará a ter significado verdadeiro. Ele mostra que, quando o coração está alinhado com Deus, os sacrifícios deixam de ser rituais vazios e passam a ser expressões sinceras de justiça. O versículo revela uma ordem espiritual. Primeiro vem o arrependimento, depois a adoração aceita. Deus não rejeita o culto em si, mas rejeita quando ele está desconectado de um coração transformado. Nos dias atuais, este versículo nos ensina que nossas práticas espirituais só têm valor quando nascem de um coração purificado. Aplicar esse ensino é buscar coerência entre vida e adoração, entre caráter e culto. Quando permitimos que Deus transforme nosso interior, nossas ações externas passam a refletir justiça e sinceridade. Uma vida restaurada se torna, por si só, uma oferta agradável diante de Deus. Para refletir, minha adoração tem sido fruto de um coração transformado ou apenas de hábito religioso? Tenho buscado restaurar o interior antes de oferecer algo a Deus? Se Deus examinasse profundamente meu coração hoje, ele se agradaria do que encontraria? Podemos concluir que o Salmo 51 é o retrato de uma alma despida diante de Deus, sem máscaras, sem justificativas e sem orgulho. Ele nos conduz da culpa ao perdão, da dor à esperança,
do quebrantamento à restauração. Cada verso é um passo na jornada de quem reconhece sua fragilidade e descobre a imensidão da misericórdia divina. Aqui aprendemos que Deus não rejeita o coração que se humilha, mas o acolhe, o purifica e o renova. O pecado pode ter voz, mas a graça de Deus sempre fala mais alto. Ao final, o que permanece não é a lembrança do erro, mas o poder transformador do amor de Deus. O Salmo 51 nos mostra que nenhuma queda é maior que a compaixão do Senhor, e nenhum passado é tão escuro que ele não possa iluminar. Quando nos rendemos, ele cria em nós um novo coração e reacende a alegria da salvação. Este salmo não termina em tristeza, mas em adoração restaurada e esperança viva. É a prova eterna de que onde há arrependimento sincero, há recomeço abundante. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 51, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem de arrependimento, misericórdia e restauração penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que Deus é rico em graça, poderoso para perdoar e fiel para transformar o interior humano. Reflita diariamente sobre o chamado do Senhor. Reconheça que a verdadeira mudança começa dentro de nós, quando permitimos que Ele crie um novo coração e renove um espírito reto em nosso interior. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 51. Volte a ela sempre que precisar relembrar que a misericórdia de Deus é maior que qualquer culpa, quando o peso do erro tentar roubar sua alegria, ou quando o coração precisar experimentar novamente a alegria da salvação. Lembre-se de que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Que este salmo seja um guia para viver em arrependimento sincero, transformação verdadeira e adoração que nasce de um coração restaurado diante de Deus. Oração inspirada no Salmo 51. Deus Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, venho a Ti com o coração exposto, sem desculpas e sem máscaras. Reconheço minhas falhas, meus pensamentos impuros e atitudes que não refletem a Tua santidade. Tem misericórdia de mim segundo o Teu amor leal e apaga as marcas do meu pecado. Lava-me profundamente de tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Purifica-me por dentro, onde ninguém vê, mas onde Tu sondas com verdade. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme e constante. Não permitas que eu me acostume com a frieza espiritual, nem que eu perca a alegria da Tua salvação. Sustenta-me com Teu Espírito e ensina-me a viver em integridade diante de Ti. Que minha dor pelo pecado se transforme em sede de transformação verdadeira. Que meu arrependimento produza frutos visíveis de mudança e fidelidade. Abre os meus lábios para que minha boca proclame o Teu louvor com sinceridade. Que minha vida seja uma oferta viva, marcada por gratidão, justiça e amor. Recebe, Senhor, o sacrifício de um coração quebrantado e humilde diante de Ti. Restaura o que foi abalado e fortalece o que precisa ser edificado em mim. Que da minha história redimida surja uma adoração genuína que glorifique o Teu nome para sempre. Em nome de Jesus, amém. Antes de finalizar, quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é rico em misericórdia, poderoso para perdoar e fiel para restaurar todo o coração arrependido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus renove suas forças, firme seus passos, reacenda a esperança no seu coração e acompanhe cada detalhe da sua jornada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.